Olá, alunos! Dando continuidade aos estudos de genética, nós vamos corrigir a atividade 1 do quarto bimestre, que é aquela do tema herança ligada ao sexo, ou seja, dos genes que eles estão contidos nos cromossomos sexuais. No caso da espécie humana, no cromossomo X e no cromossomo Y. O exercício 1 e 2, eles são exercícios de pesquisas, então nós não vamos discutir nesse momento, nós vamos começar a partir do 3. O exercício 3, ele também foi baseado naquela família fictícia que nós começamos a estudar no terceiro bimestre. Então, nós vamos utilizar o heredograma da mesma família para aplicar agora nos exercícios de herança ligada ao sexo, certo? Precisamos recordar que quando a gente trata de genes que estão contidos no cromossomo X ou no cromossomo Y, nós não podemos simplesmente trabalhar com azão, azinho, azinho, azinho. Nós precisamos demonstrar se esses genes estão contidos no cromossomo X ou no cromossomo Y. Por quê? Porque a mulher, ela possui 2 cromossomos iguais, que nós chamamos de XX, enquanto que o homem, ele vai possuir 2 cromossomos diferentes, que nós chamamos de XY. O que isso representa? Representa que na mulher, ela vai possuir cromossomos carregando os mesmos genes, enquanto o homem, ele vai possuir um cromossomo X carregando determinados tipos de genes e outro cromossomo Y que carregarão genes totalmente diferentes. Por isso que agora nós não podemos representar apenas o azão-azinho, nós temos que carregar também os cromossomos para realizar os exercícios. Então, vamos começar aqui com o exercício 3, que ele fala do daltonismo, tá? O daltonismo, ele é uma doença contida no cromossomo X e ela é recessiva. Se a gente fizer um resumo muito rápido, a gente vai trabalhar como sempre estivemos acostumados, tá? Ser normal é dominante, ser daltônico é recessivo. Então, eu posso ter uma mulher assim, ó, X-azão, X-azão, e essa mulher, ela vai ser normal, homozigota, porque ela possui 2 genes iguais. Eu posso ter uma mulher assim, X-azão, X-azinho, e essa mulher, ela vai ser normal, porque a doença é recessiva, ela não é dominante, portanto, se essa mulher for portadora de um gene normal, é essa característica que vai ser expressa. E eu posso ter uma mulher X-azinho, que nesse caso ela vai ser doente ou daltônica. A mulher, como vocês viram, acaba sendo praticamente da mesma maneira, porque ela tem 2 cromossomos iguais. O homem que vai se expressar de maneira diferente, porque como o homem só tem um cromossomo X, então ou ele vai ser X-azão Y, que nesse caso seria um homem normal, ou ele vai ser X-azinho Y, que nesse caso ele seria um homem daltônico. Bom, lembrando disso, vamos entender o que está sendo pedido. Se João for daltônico, no caso, quem é João? É o pai da família, tá vendo? Se João for daltônico e Maria homozigota normal, qual seria a chance de Pedro, seu filho, ser daltônico? Então, vamos lá. Para vocês responderem, vocês não precisariam demonstrar o cruzamento, mas sem ele eu não consigo chegar na resposta. Então, vamos começar. Se João é daltônico, então João vai ser X-azinho Y. Já Maria é uma homozigota normal. O que é o homozigota? É aquele que possui os 2 genes iguais. Se ela é normal, ela vai ser X-azão, X-azão. Feito isso, é só demonstrar o cruzamento por tabela ou por distributiva, tá? Então, esse com esse vai dar X-azão, X-azinho. Lembrando que X-azinho, X-azão não muda nada, a ordem não altera, mas a gente sempre representa o dominante primeiro, tá? Se esse mandar esse, X-azão, X-azinho, ok? Se ele mandar esse, ela esse, X-azão, Y. Pode pôr o Y primeiro? Pode, mas normalmente a gente representa o X. E finalmente, se ele mandar esse e ela esse, X-azão, Y. Isso aqui vai ser mulher e ela vai ser uma mulher normal. Esse aqui também mulher normal.
Esse aqui, homem normal, e finalmente outro homem normal. Ou seja, esse casal, ele não pode ter filhos com a doença, tá? Porque mesmo o pai tendo o azinho, a mãe é uma homozigota normal. Então, a hora que for formar a doença, para o menino, quem vai enviar o X é a mãe. E para a menina, mesmo ela recebendo o X do pai defeituoso, ela tem o X normal da mãe. Então, nós não vamos ter. Mas vamos ver o que ele pergunta. Ó, qual seria a chance de Pedro ser daltônico? Isso não vai entrar na minha conta, porque é mulher. Isso aqui também não, nós vamos ter que analisar esses dois. E os dois filhos são normais, portanto a chance é 0 ou nenhuma. O exercício 4, ele vai falar da hemofilia. A hemofilia também é uma doença contida no cromossomo X e ela também é recessiva. Portanto, nós podemos usar a mesma tabela relacionada ao daltonismo, só que agora, em vez de ser daltônico, a pessoa vai ser hemofílica, tá? Então, vamos lá, ó. Nós vamos trabalhar com o José sendo hemofílico. Uma coisa que eu acho que eu dou de dica para os alunos é: representa quem é a pessoa para que você enxergue mais facilmente. Se o José é homem, ele é XY. Se ele é hemofílico, ele vai ser azinho, porque é uma doença recessiva. Quem que é o José? Olha ele aqui no heredograma, tá? Ele é filho do João e da Maria. Vamos continuar. Então, ela diz o seguinte: vamos pensar que o José é hemofílico, tá? Nesse caso, o José recebeu o gene da hemofilia do seu pai ou da sua mãe. Aqui você não tem que fazer cruzamento, você tem que apenas lembrar de quem envia cada cromossomo para o filho. Vamos lembrar, o Y sempre é enviado pelo pai e quem envia o X é sempre a mãe. Como a doença está contida no cromossomo X, então nesse caso ele recebeu o gene da hemofilia de quem? Da sua mãe, Maria. Letra B. Qual é a chance dele passar esse gene defeituoso para seu filho Carlos? Também não tem que fazer cruzamento. Ele é essa representação, Xazinho Y. Ele vai ter um menino. Nesse caso, ele vai enviar o X ou vai enviar o Y para o menino? Ele envia o Y. Então, como ele não envia o X e o X é que tem o defeito, qual é a chance dele mandar esse defeito para o filho dele? 0. Letra C. Lembrando que ele é Xazinho Y. Qual é a chance dele passar esse gene defeituoso para sua filha Beatriz? Então, ele vai ter uma menina, tá? Eu não tô perguntando se a menina vai ter hemofilia, eu tô perguntando qual é a chance do pai passar esse defeito. Como ele vai ter uma menina, ele vai ter que enviar o X, certo? Ele só tem um X com defeito, ele não tem outro tipo de X. Então, qual é a chance dele enviar esse defeito para a menina? 100%. E, finalmente, na letra D, a gente vai precisar usar a condicional. Essa menina, Beatriz, ela tem alguma chance de ser hemofílica? Então, vamos pensar que essa menina, ela é XX, certo? O pai dela tem um XAzinho, então, pelo menos um Azinho ela vai ter que ter. A gente precisava descobrir qual é o outro gene do X dela, tá? Ou seja, qual ela recebeu da mãe, que pode ser azão ou pode ser azinho. Para ela ser hemofílica, ela teria que receber um outro azinho da mãe. Então, como que a gente pode responder? Ela tem alguma chance? Tem. Desde que aconteça o quê? Desde que a mãe também envie o X com o gene recessivo. Ou seja, desde que a mãe também envie o X com o azinho. Então, nesse caso, ela poderia ser hemofílica. A número 5 é um pouco diferente, porque agora nós não estamos analisando um gene contido no cromossomo X, nós estamos analisando um gene contido no cromossomo Y, ou seja, mulheres não serão portadoras desse gene. Então ele diz o seguinte: a hipertricose auricular é caracterizada pela presença de pelos longos e abundantes na orelha. O gene dessa característica está contido no Y.
Então, sabendo que João possui a hipertricose, escreva o nome das pessoas dessa família que também terão essa característica. Então, o pai João, ele tem o Y alterado, ele tem o Y com essa característica. A nossa pergunta é: quem mais dessa família vai possuir essa característica? Para isso, nós vamos precisar olhar o heredograma novamente. Voltando no heredograma, então nós temos o João, que é o pai, com um X, com um Y, perdão, alterado, ó, pus até um asterisco no Y, certo? Vamos analisar então o que vai acontecer. Quando o João tiver uma menina, ele vai passar o X. Mas quando ele tiver um menino, ele vai passar o Y. Então, só os homens descendentes de João é que poderão ter essa doença. Então, vamos começar, ó. Pedro vai ter. Paulo também, porque ele vai receber o Y. E o José. A gente pode parar por aqui? Não. Vamos ver, ó, o Pedro tem o gene alterado e ele casou com a Renata. O que vai acontecer? Os filhos homens também receberão, portanto, o Rafael também terá o gene alterado. Desse outro lado, José casou com Ana e teve Beatriz e Carlos, portanto, Carlos é um menino, também vai receber o gene alterado. E o Ricardo? O Ricardo, mesmo sendo homem, ele não é descendente dessa família, ele apenas se casou com Beatriz, portanto, a gente não tem como saber, então vamos indicar o não. No final do exercício, então, quem serão as pessoas que terão o Y alterado? João, Pedro, Paulo, José, Rafael e Carlos. Espero que vocês tenham entendido. Até os próximos estudos.